Então vamos lá, o tema de hoje vai ser como configurar e gerenciar a parte do gestão do time. Na última apresentação, quem participou, vou até pedir para o Iago ou Pedro colocar o link aí para vocês, da última apresentação que a gente teve em março, que foi referente à parte de como configurar uma RH, né? Toda a parte de configuração e instalação. Então, a gente apresentou como configurar o REST, né, o Web Service, como que subir ao portal, a parte de configuração de usuários dentro do sistema, então ficou bem legal essa apresentação. Ela teve uma duração de 2 horas, né, então a gente acabou estendendo um pouquinho o nosso prazo ali, o tempo, e a gente acabou também nem conseguindo abrir no final para vocês tirarem as dúvidas. Então, as dúvidas mesmo foi surgindo durante a apresentação e a gente foi respondendo. Tá? Então, o intuito de hoje, o objetivo de hoje é a gente dar um repasse sobre essa parte do gestão do time com vocês, né, apresentar como realmente funciona, como que configura, e vai ser uma apresentação bem tranquila, tá? E aí a gente deixa um tempinho aí no final também para vocês colocarem as dúvidas e a gente respondendo aqui pelo chat, tá? E com isso todo mundo consegue saber, né, as dúvidas de vocês e a gente responde por aqui. Então, vamos lá. A nossa agenda de hoje vai ser para falar um pouquinho de como que funciona, né, o parâmetro MV_org_CFG. A gente tem muitas dúvidas referente a esse parâmetro, tá? Então, a gente está pegando muitos clientes que estão implantando o RH e tem dúvidas nessa parte, né, de como configurar o parâmetro, como configurar a parte da gestão do time ou até a parte de cadastro de departamento, que é onde tudo inicia. Vamos falar um pouquinho também sobre as configurações de departamentos e visões. E aí, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre o workflow. Tá? Então, tem muita gente que não sabe que existe, né, a parte do workflow para o RH. Então, quando um funcionário faz ali uma solicitação e cai para o gestor, esse gestor tem a possibilidade de receber esse workflow, né, falando, olha, o subordinado X fez uma solicitação de ponto, por exemplo, e está pendente para aprovação. Tá? Então, hoje existe também no RH. E aí, hoje, no final, a gente vai abrir as dúvidas para vocês, tá? Então, vou tentar não estender muito, tá, essa apresentação, igual a última. Então, a última a gente acabou passando um pouquinho do tempo. Então, hoje vai ser uma apresentação mais tranquila, vai ser bem rápida. E aí, conforme vocês forem tendo as dúvidas, pode ir colocando que a gente responde. E no final, a gente abre no microfone também para responder para vocês. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro item, que é a parte de configuração do parâmetro do argsfg. Esse parâmetro, ele é possível configurar ele de 3 formatos, tá? Com o conteúdo 0, 1 e 2. Tá? Então, o mais utilizado hoje por todos os clientes é o conteúdo 0, que é bem tranquilo, é uma estrutura ali que você monta pelo cadastro de departamento mesmo. Então, vocês vão definir a matrícula responsável de cada departamento e vai definir ali a estrutura, né, e hierarquia de aprovação das solicitações. Então, esse é o mais utilizado hoje. E a gente tem também o conteúdo 1, tá, que ele vai utilizar o cadastro de departamento com controle de postos do SIGA.org. Tá? Então, esse parâmetro com esse conteúdo são poucos clientes que utilizam, é uma configuração bem específica para clientes que utilizam controle de postos do SIGA.org. E também a gente tem a configuração com conteúdo 2, que ele vai utilizar ali a parte de estrutura, né, do SIGA.org, sem o controle de postos, então vai utilizar somente a parte de visões, né, do SIGA.org, para seguir ali a estrutura de aprovações das solicitações, e também vai utilizar o cadastro de departamento para definir quem que é a matrícula responsável de cada departamento. Tá? Então, hoje são esses 3 conteúdos que pode configurar no parâmetro. Conteúdo 0 é o mais utilizado, é padrão, tá, esse conteúdo. O 2 são para empresas que, basicamente, elas querem um controle um pouquinho mais amplo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês têm um gestor que está alocado no ele foi admitido no grupo 01, né, do sistema, do Sigamat lá. Então, no Sigamat vocês têm
O grupo 01, vocês têm empresa, filial, unidade de negócio. Então, isso vai ser, depende de como que vai estar o Sigamate de vocês. Por padrão, o Proteus trabalha com grupo. Então, vamos supor que vocês têm um funcionário que está no grupo 01. E aí tem um subordinado que está lá no grupo 02. Então, vocês conseguem definir esse gestor que está no grupo 02 como matrícula responsável de um departamento do grupo 02, e quando o funcionário fizer uma solicitação, vai cair para esse gestor aprovar. Então, o Orgs FG igual a 2, basicamente, é isso. Tá, mas eu vou explicar um pouco melhor, um pouquinho mais para frente na apresentação, e aí vou demonstrar aqui também no meu ambiente o funcionamento de cada conteúdo desse parâmetro, tá? A gente só não vai entrar no ArcsFG igual a 1, porque é um pouquinho mais complexo e vai demandar um pouquinho mais de tempo para apresentar para vocês. Tá? Mas a gente vai demonstrar o conteúdo 0 e 2, que é basicamente o que os clientes utilizam hoje. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das configurações dos departamentos, né, da parte de visões. Bom, assim, pessoal, o primeiro passo, antes de tudo, tá? Principalmente para os clientes que estão implantando o meu RH na empresa, e muitos clientes não utilizam o cadastro de departamento, né? E aí vão usar por conta do meu RH, ou os clientes que utilizam era por conta do antigo portal, né? Que ainda é utilizado, que é o portal GCH. Então, precisa ficar muito atento com isso. Os clientes que estão começando agora a utilizar esses portais, ou GCH, ou o portal MRH, que é o mais atual, precisa sentar, né, o pessoal da empresa e definir a estrutura hierárquica da empresa, tá? Para depois vocês replicarem isso para o cadastro de departamento. Então, definiu a estrutura, quem vai ser o gestor, quem vai ser o subordinado de cada departamento, aí vocês replicam isso para SQB, que é a tabela de cadastro do departamento. Tá? Então, fica lá no Siga GPS cadastro. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Bom, aqui eu coloquei o primeiro passo, né? Após a gente definir a estrutura ali hierárquica, né, da empresa, a gente vai precisar cadastrar os departamentos. Muita gente já tem os departamentos cadastrados, né? Muita gente já utiliza a estrutura de departamentos no sistema e já está utilizando no MRH também a gestão do time. Porém, é igual eu comentei no começo, tem muita gente que está implantando agora. Então, a gente vai fazer um passo a passo aqui, demonstrando, né, como que funciona, porque tem muitos clientes novos, né? Então, muita gente já está acostumado, já viu, né, tudo isso que a gente vai passar, mas tem clientes novos que estão configurando agora e tem dúvidas. A gente está pegando bastante dúvidas disso no suporte. Então, o primeiro passo, eu coloquei aqui o cadastro de departamento, né? Depois de definir lá quem vai ser os departamentos responsáveis, né? Com que vai ter os gestores, os subordinados, vocês vão replicar isso para esse QB, que é esse cadastro aqui que eu printei a tela. Então, nesse exemplo que eu criei, eu tenho o topo máximo da minha hierarquia, né? Que é o meu departamento presidente, e tenho o topo que é lá embaixo, né? O topo inferior, que é o suporte, que é onde vai estar todos os meus subordinados. Então, se vocês repararem, sempre ele vai começar do topo máximo e vai descendo. Então, tem o departamento presidente, abaixo do presidente eu tenho o gerente, abaixo do gerente, coordenador, líder e suporte. Tá? Então, essa é a estrutura que a gente sugere para os clientes configurar, para que funcione tudo certinho no meu RH. Aqui no segundo passo, eu coloquei um passo a passo aqui. Depois que vocês cadastrarem ali a parte dos departamentos, vocês vão precisar alocar esses funcionários dentro de cada departamento. Como que é feito isso? A gente sugere que seja feito através da rotina de transferência. Por quê? Lá na SRA, o campo código de departamento ele é bloqueado. Então, sempre que vocês fizerem a admissão de um funcionário e não colocar ele no departamento, se vocês alterarem, vocês não vão conseguir. Tá? Ele vai estar bloqueado esse campo. Então, a gente acaba sugerindo para os clientes fazer uma transferência simples, somente de departamento, só para poder alocar os funcionários dentro de cada departamento que foi criado. Tá? Então, é bem tranquilo, a rotina de transferência vocês já conhecem, vocês conseguem fazer transferência em lote, tá? Então, consegue fazer um por um e também em lote, então consegue selecionar vários funcionários, né, e definir um departamento de cada um,
E aqui eu printei a tela, né, mostrando a transferência, e também a SRA do funcionário, mostrando o campo de departamento. Que aqui eu estou usando o funcionário que é presidente, e eu aloquei ele nesse departamento presidente. Bom, depois que a gente alocou os funcionários dentro do departamento, então cada funcionário está dentro ali do seu respectivo departamento certinho, chegou a hora da gente definir quem que vai ser responsável por cada departamento para a gente conseguir definir quem que é o gestor e quem que é o subordinado. Então, nesse exemplo aqui que eu printei, né, eu comecei a definir quem que será o gestor a partir do departamento de suporte, que é o último da hierarquia, né, o topo mais abaixo. Então, o que que a gente precisa definir? Quem que vai ser a matrícula responsável desse departamento suporte? Vai ser a minha matrícula final 4, a 04. A minha matrícula 04, ela está alocada no meu departamento líder, ou seja, o meu funcionário líder, que é a matrícula 04, ele está configurado, ele está alocado dentro do departamento líder que está acima do suporte. Então, o gestor ele precisa sempre estar acima do subordinado, do departamento do subordinado, para quando a gente acessar o RH, ele montar a estrutura certinho dos subordinados, né? Tanto subordinado direto como subordinado indireto. Tá? Então, como vocês podem ver, eu fui subindo a estrutura. Então, quem que é responsável do suporte? Matrícula 04, que ela está alocada no departamento líder. Quem que é responsável do meu departamento líder? É a minha matrícula 3, e ela está alocada no departamento coordenador lá na SRA. Quem que é a matrícula responsável do departamento coordenador? É a 01, que ela está alocada lá no departamento gerente. E aqui o topo máximo, que é o presidente, ele vai ficar com o campo matrícula em branco, porque não tem ninguém acima dele, ele é o topo máximo da hierarquia. Tá? Então, é dessa forma que precisa ser configurada a parte de matrícula responsável para a gente definir lá no RH quem que vai ser gestor, né, quem que vai ter acesso àquela parte da gestão do time e quem que de fato vai ser os subordinados desses gestores. Tá? Então, é bem tranquilo essa configuração. Tem um campo aqui que eu selecionei também, que é o campo empresa do responsável. O que que é esse campo? Vocês conseguem definir o grupo de empresa do Proteus. Esse campo é utilizado para o SIGA, para o org CFG igual a 2, para o parâmetro, né? O MV underline org CFG igual a 2. Porque aqui a gente consegue definir se o gestor ele está em grupos diferentes do subordinado. Né? Então, é igual ao exemplo que eu dei para vocês. Gestor no grupo 01 e subordinado no grupo 02. Então, eu consigo trabalhar com dois grupos de empresa no Proteus, né, que são dicionários diferentes. Tá? Então, é bem tranquilo essa configuração de matrícula responsável. A partir desse momento, quando a gente define isso, a gente já consegue ver o subordinado dentro do MRH, né, quando a gente acessa com o gestor. Tranquilo? Só dar uma olhadinha como que está o chat aqui. Pessoal, eu esqueci de falar no começo da apresentação, esse material vai ser disponibilizado sim, tá? A gente disponibilizava esses materiais antigamente no TDN, agora a gente está disponibilizando também no YouTube. Então, o último evento que a gente apresentou em março já está lá no YouTube. Foi um evento da parte de configuração, né, do MRH, e esse também vai ser disponibilizado. Tá? Então, pode ficar tranquilo.
Bom, pessoal, aqui eu coloquei só dois prints, tá? Exemplificando como que ficaria lá no meu RH. Não sei se o print tá, vocês estão conseguindo visualizar legal aí, mas eu vou acessar lá o portal depois. Eu acredito que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá, então aqui no print do lado esquerdo é o cadastro do departamento, né, a SQB. Então aqui eu coloquei algumas setinhas, né, mostrando essa matrícula que ela está alocada no departamento líder, por exemplo, a matrícula 04 está alocada no departamento líder, que está acima do suporte. A matrícula 03 está alocada no departamento coordenador, que está acima do líder. E a matrícula 01 que está alocada no departamento gerente, que está acima do coordenador. Tá? Então, ele vai montando uma escadinha. E aí, no meu RH, eu acessei com o meu funcionário presidente, que é o meu funcionário que está no topo da hierarquia da SQB, do cadastro de departamento. Então, aqui ele vai conseguir ver no gestão do time, né? Pode ver que já até habilitou essa opção para ele, gestão do time, né? Porque ele é matrícula responsável de um departamento. Então, aqui vai mostrar o subordinado gerente. Esse subordinado é o subordinado direto dele. Por quê? A matrícula do presidente, ela está como uma matrícula responsável do departamento gerente, somente desse departamento. Então, ele vai ser um subordinado direto. Os demais funcionários, o coordenador, o líder e os analistas que estão aqui embaixo são subordinados indiretos, né, porque são funcionários que estão alocados no departamento abaixo do gerente. Tá? Então, o coordenador está alocado no departamento coordenador, o líder está alocado no departamento líder e os analistas estão alocados no departamento suporte. Tá? Então, é bem tranquilo para definir essa estrutura, tá? De matrícula responsável. Então, vamos lá, pessoal. Depois que a gente definiu tudo isso, tá? Essa parte de matrícula responsável de cada departamento, para a gente saber quem que é gestor e quem que é subordinado, a gente precisa definir agora como que vai seguir, né, a estrutura dessas solicitações. Então, o subordinado fez uma solicitação, por exemplo, de marcação de ponto manual lá no RH. Para quem que vai cair essa solicitação? Vai cair direto para o RH aprovar lá no SIGAPOM? Essa solicitação precisa passar por um gestor somente? Essa solicitação precisa passar por três gestores? Então, é aqui que a gente define essa parte da estrutura, tá? Das solicitações. Então, aqui eu coloquei, né, caso a empresa ela deseja trabalhar, né, com um ou mais níveis de aprovação das solicitações, ela vai utilizar, aí entra a questão do parâmetro, tá? Que é o MV_ORGSFG igual a 0, 1 ou 2. Então, assim, basicamente, resumindo para vocês, tá? O ArcSFG igual a 0, o sistema ele vai olhar o campo departamento superior do cadastro de departamento de vocês. Então, que vai ser esse campo aqui. Tem um campinho aqui do lado de matrícula responsável, departamento superior. Eu vou demonstrar isso na prática para vocês, tá? Então, dependendo da configuração do parâmetro, se ele tiver igual a 0, o sistema vai seguir os departamentos superiores da SQB, uma estrutura bem simples. Se o parâmetro tiver igual a 2, ele vai seguir a estrutura, ele não vai olhar o campo departamento superior, ele vai seguir a estrutura da visão que vocês cadastraram no SIGA.org. Tá? Então, é um pouquinho diferente do cadastro de departamento. Muitas pessoas, acho que é até legal comentar isso, a gente pega muita dúvida do cliente perguntando se esse campo departamento superior, ele vai definir quem que é o subordinado, né, do gestor. Então, por exemplo, existe a possibilidade de eu cadastrar dois gestores, né, como em um departamento. Hoje não existe essa possibilidade, né? A gente consegue colocar somente uma matrícula responsável por cada departamento. O campo departamento superior é uma outra situação, né? É para seguir a estrutura da aprovação das solicitações. Então, não tem nada a ver com matrícula responsável. Tá? Então, só para esclarecer isso para vocês. Então, com o conteúdo 2, ele vai utilizar o SIGA.org, que é um pouquinho mais complexo, que aí precisa cadastrar a parte de visões, e aí vocês vão, de fato, definir essa estrutura, né? Vai cadastrar a estrutura das visões.
Aí eu coloquei aqui, tá, até uma questão de uma observação mesmo, essa configuração, tá, desse parâmetro, ou seja, com conteúdo 0, que é o mais utilizado, ou conteúdo 1, que envolve controle de postos, né, poucas empresas que utilizam essa parte de postos do SIGA.org, ou com conteúdo 2, isso é responsabilidade da própria empresa, tá, de como que vai ser utilizado isso. A gente orienta, né, algumas situações. Então, o cliente apresenta situações para a gente orienta, olha, é melhor você utilizar igual a 0, é melhor utilizar igual a 2. Porém, é de responsabilidade da empresa. A empresa que vai definir essa configuração do parâmetro. Só comentando ali do print anterior, quando o gestor aprova, né, se por exemplo a gente chegou no último nível da aprovação, o último gestor aprovando, ele vai cair para o RH aprovar. O pessoal também tem dúvida se tem como inibir essa aprovação do RH. Não tem, tá, pessoal? Ele sempre vai cair para o RH aprovar. Então, se for alguma coisa da parte de atestado, vai cair lá no módulo Siga GPS. Se for alguma coisa de abono, marcação de ponto, vai cair lá no SIGAPOM para o RH aprovar também. Tá? Então, só depois que o RH fizer essa aprovação nos módulos, que de fato, realmente, o afastamento, né, no caso de atestado, vai de fato colocar lá no cadastro de ausência do SIGA GPE, ou uma marcação de ponto, só de fato, quando o RH aprovar, vai ser realizada a marcação desse funcionário, né, vai ir para o SIGAPOM, tá? Então precisa do RH aprovar sim. Bom, aqui eu coloquei dois prints, tá? Só para exemplificar mesmo, para demonstrar para vocês. A utilização do args FG igual a 0. Então, ele vai seguir esse campinho departamento superior, tá? Então, vamos supor que o meu funcionário que está alocado nesse departamento de suporte, ele faça uma solicitação de marcação de ponto, por exemplo. Para quem que vai cair essa solicitação de marcação de ponto? Vai cair primeiro nível, tá? Isso falando de primeiro nível. Vai cair para minha matrícula responsável a aprovar, que é o meu líder, que é a matrícula 04. Depois que essa matrícula aprovar, que é o primeiro nível, o sistema ele vai olhar o campo departamento superior. Existe departamento superior configurado? Existe. Então, ele vai seguir o fluxo da solicitação. Então, ele vai cair para esse departamento superior, 04. Então, ele vai cair para o próximo nível, que é o segundo nível. Se não existir departamento superior configurado, tá, no departamento, depois que a matrícula responsável fizer a aprovação, a solicitação vai direto para RH, não segue nenhum fluxo. Tá? Então, o campo departamento superior é isso. Tá? Então, ele vai seguindo o fluxo das solicitações depois que o primeiro nível aprovar, que é a matrícula responsável. Aprovou, ele vai seguir departamento superior até chegar no topo máximo. Solicitação caiu aqui no presidente, o presidente vai aprovar, não tem nenhum departamento superior configurado, o presidente vai cair para o RH fazer a aprovação dessa solicitação. Tá? Então, bem tranquilo essa parte do departamento superior. Falando do org CFG igual a 2, que também é utilizado, ele vai funcionar um pouquinho diferente. A gente não vai olhar esse campo departamento superior para seguir o fluxo das solicitações. Ele vai olhar essa estrutura de visões que é criada lá no módulo 70, no SIGA.org. Tá? Então, precisa ter um cadastro lá de visões, e dentro da visão, né, você cria a estrutura dela. Então, se a gente pegar aqui os dois prints, é basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é quando a gente tem gestores em grupos diferentes, que a gente consegue configurar isso utilizando o argsfg igual a 2. Tá? Então, se a gente pegar o print aqui da visão, a gente tem no último nível o departamento de suporte, né, que é o mesmo departamento lá da SQB, e aí quando a matrícula responsável do departamento de suporte fizer a solicitação, ele vai seguir o fluxo, vai cair para o líder, vai cair para o coordenador, gerente, presidente ao topo máximo, presidente aprovou, vai cair lá para o RH aprovar. Tá? Então, se vocês compararem esse print, é basicamente a mesma situação. Porém, o argsfg igual a 2, ele é um pouquinho mais complexo e vocês conseguem ter essa visualização melhor, né, da estrutura.
Então, tranquilo, né, pessoal? Até aqui. Se vocês tiverem dúvida, estou vendo que o pessoal está reportando aqui no chat as dúvidas e o Iago está respondendo aqui para vocês. Tá? Então, conforme eu for apresentando aqui os slides, pode ir pontuando a dúvida de vocês. Só respondendo uma dúvida aqui do Christian, ele perguntou, né, como configurar para que essa aprovação indo para o RH chegue ao workflow, informando a pessoa do RH sobre essa solicitação. Christian, a solicitação vai chegar, o workflow vai chegar para o gestor, tá? Não vai chegar para a pessoa do RH. Então, você consegue configurar o workflow para chegar o e-mail, né, para o gestor que vai ter que fazer essa solicitação. Tá? Mas a gente vai chegar nesse tema ainda um pouquinho mais para frente, tá? Vou demonstrar a parte de workflow. Então, vamos lá. Vamos para o último item, que é o item referente à parte do workflow, tá? Bom, o workflow, referente à configuração dele, acredito que muitos de vocês já devem ter configurado, ou se ainda não configurou, essa parte de configuração do workflow fica dentro do módulo configurador, tá? Do Siga CFG. Então, eu só coloquei um print aqui, mas eu abro lá também para vocês darem uma olhada como que funciona. Mas é bem tranquilo a parte de configuração, tá? Então, vocês vão configurar lá um e-mail de disparo, né? Que vai ser disparado essa solicitação para o gestor. E a configuração do IMAP, né? O POP e o SMTP também. Então, é bem tranquilo essa parte da configuração do workflow. Quando o subordinado fizer uma solicitação, né, se o gestor tiver lá o e-mail cadastrado na SRA dele, na RD0, né, que é a tabela do cadastro do funcionário no GPE, que é a SRA, e a RD0 é o cadastro de participante no módulo 53. Tá? Então, se tiver configurado o e-mail do gestor nesses dois cadastros, o gestor vai receber essa solicitação do workflow. Então, aqui eu fiz uma solicitação de abono, tá? De exemplo, e aí chegou para o meu gestor esse e-mail aqui, informando que existem solicitações para serem aprovadas, e aí para ele acessar o portal. E o serviço solicitação de justificativa de horário, que foi uma solicitação de abono que eu fiz. E aqui tem o código da solicitação também. Então, que é bem legal, porque vocês conseguem consultar esse código, né, da solicitação direto na RH3 e RH4, né, que é a tabela lá da parte que vocês faz a aprovação, né, dessas solicitações, tanto no Siga GPE como no Sigapom, que é a rotina TCFA 040. Tá, então, referente à apresentação é isso, tá, pessoal? Eu vou agora mostrar para vocês dentro do Proteus, tá, e dentro do MRH, todas essas questões que a gente apresentou aqui no slide. Então, peço que ainda não saiam da apresentação, tá? Que a gente vai apresentar mais coisas. Então, aqui, eu vou demonstrar a parte do cadastro de departamento para vocês. Então, a gente vai vir aqui em atualizações, cadastros, departamentos.
Bom, esse daqui é o cadastro de departamentos. Provavelmente, esse cadastro de vocês, não sei como que vocês utilizam aí, tá? Mas vocês podem utilizar ele como compartilhado, né, a nível de filial, ou a nível de empresa, unidade de negócio, para quem tem gestão de empresa, ou pode utilizar como totalmente exclusivo também, ou exclusivo só a nível de filial, unidade de empresa. No meu caso, ele está totalmente exclusivo, tá? Então, eu tenho aqui na minha base gestão de empresa, então eu tenho o código 01 para minha filial, 01 para a unidade e 01 para a empresa. Tá? Então, eu tenho o departamento presidência, por exemplo, para a empresa 01, que é o primeiro código, para a empresa 02, que é esses dois primeiros dígitos, e o departamento presidência para a minha empresa 03. Tá? Então, muita gente prefere utilizar esse cadastro como compartilhado, né? Que aí você vai ter somente um departamento presidência, aqui, por exemplo, no meu caso, somente um departamento gerente, coordenador. Tá? Então, isso é uma questão de configuração que o próprio cliente precisa definir, tá? Se vai ser utilizado como compartilhado ou exclusivo. Não tem uma forma correta de vocês utilizarem, vai da necessidade de cada cliente. Então, tem clientes que utilizam exclusivo, tem clientes que utilizam compartilhado. Tá? Então, aqui eu vou fazer um filtro só para diminuir um pouquinho aqui os registros, eu vou filtrar só pela minha filial 01, que é o que eu estava demonstrando na apresentação para vocês. Então, aqui eu vou entrar no meu departamento suporte, que é o último do nível, né, da hierarquia. Acredito que muita gente está tendo dúvidas também, né, nessa chave de busca, né, que é o QBQINI, essa chave aqui. Essa chave ela é montada de acordo com o departamento superior que vocês vão configurando aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou acessar aqui meu departamento presidência. Tá? Então, meu departamento presidência ele vai começar com a chave de busca 003. Ele está com o departamento superior vazio. O meu departamento gerente, ele tem o meu departamento superior, que é a presidência, alocado nele. Então, meu departamento superior é o departamento presidência que está acima do gerente, né? É o departamento 01 presidência. Então, a chave de busca, ele vai acrescentar mais 3 dígitos no final. Então, o primeiro, que é o presidente, né, 003, e o abaixo do presidente, que é o 003 também. Então, ele está com 6 dígitos. O próximo departamento é o coordenador, que está abaixo do gerente. O meu departamento superior é o departamento gerente, certo? Que é o 02. Então, ele vai acrescentar mais 3 dígitos no final. Tá? Então, ele vai começar com 003, que é o da presidência, 003, que é o do gerente, e o 003, que é o do coordenador. E o líder, o mesmo formato. Ele vai acrescentando sempre 3 dígitos no final. Para que serve isso, tá, pessoal? Para justamente seguir essa estrutura das solicitações. Então, sempre quando eu fizer uma solicitação com o funcionário que está alocado no departamento coordenador, ou esse funcionário que está como matrícula responsável a aprovar, né, a solicitação desse departamento, ele vai cair para o departamento superior. Então, ele segue para seguir a estrutura das solicitações. Se eu, por exemplo, definir, vamos alterar aqui, o meu departamento coordenador, tem o departamento presidência, gerente, que é o departamento presidência, e aqui eu vou colocar o meu departamento coordenador como também departamento superior presidência. E vou dar um salvar. Então, a chave de busca pode ver que ele saiu de 6 dígitos para, desculpa, de 9 dígitos para 6 dígitos. Então, ele está como 003, 004, porque o meu departamento superior é o presidência. Se eu olhar o departamento gerente, ele está como 003, 003. Então, ele virou um par do departamento coordenador. Tá? Então, o departamento coordenador não está mais abaixo do gerente, ele virou um par do gerente. Eu vou abrir aqui, através do banco, só para ficar mais fácil de visualizar isso, tá?
Então, acho que aqui fica melhor, né, para vocês visualizarem isso, do que eu ficar entrando e saindo lá no departamento. Então, vamos lá. O meu departamento superior do coordenador e do departamento gerente é o meu departamento 01, que é o departamento presidência. Tá? Então, como esses dois departamentos superior é o mesmo departamento, eles vão ser um par. Então, 003003 é a chave de busca desse departamento gerente, e 003004 é a chave de busca do departamento coordenador. Então, os dois são pares, porque o departamento superior é o mesmo. Se fosse um departamento superior diferente, ele vai seguir acrescentando mais 3 dígitos aqui no final da chave de busca. Então, por exemplo, eu vou voltar lá no meu cadastro de departamento e vou definir aqui o líder, também como departamento superior, presidência. E o suporte também. Então, todos os departamentos que estão abaixo da presidência, eu defini departamento superior como responsável do departamento presidência. Então, só para a gente exemplificar aqui. Quando o meu funcionário que está alocado no departamento suporte fizer uma solicitação, primeiro nível vai cair para a minha matrícula responsável 04. Essa minha matrícula aprovando, o sistema vai olhar esse campo aqui, departamento superior. Não está preenchido, vai direto para RH aprovar. Está preenchido, ele vai seguir o departamento superior. Então, quem que é meu departamento superior? É o 01. Então, quando essa matrícula aprovar, a solicitação vai cair direto para a minha presidência, aqui para o meu departamento do topo máximo. Né? Departamento de presidência aprovando, não tem departamento superior. Então, vai direto para RH aprovar. Como todos os departamentos abaixo da presidência está com o departamento superior presidência, a chave de busca QBQINE, ele cria como se fosse pares. Né? Então, ele vai mudando o último dígito. Então, desse departamento é final 3, desse é final 4, desse é final 5 e desse é final 6. Tá? Porque eles são pares, tá? Eles não são departamento um abaixo do outro. Tá? Na prática, isso. Aqui, visualmente, ele está um abaixo do outro, mas na prática, eles são pares. Agora, a gente vai definir, seguindo a estrutura, né? O fluxo de departamento superior. Por exemplo, o departamento superior do meu suporte vai ser o líder, vai ser o departamento que está acima dele. O departamento superior do meu líder vai ser o coordenador, que está acima dele. Coordenador, mesma coisa. O departamento superior vai ser o gerente, que está acima dele. E o do gerente, departamento superior, é o presidente, que já está certo. Tá? Então, vamos voltar lá. E aqui a chave de busca, como que ele criou. Tá? Então, como vocês podem ver, ele foi adicionando 3 dígitos no final, que são realmente departamentos superiores, né, que estão abaixo de cada departamento. Então, é para seguir o fluxo da solicitação. Então, funcionário que fez essa solicitação, né, que está alocado no departamento de suporte, cai para o primeiro nível, matrícula responsável. Matrícula responsável aprovando, vai para esse departamento superior 04, que é o departamento que está acima. E assim vai seguindo o fluxo. Tá? Lembrando que isso usando o parâmetro orgsfg igual a 0. Tá? Legal? Então a gente vai passar para o orgsfg igual a 2, que é utilizando o cadastro de divisões e não utiliza esse campo aqui, departamento superior. Então vou voltar lá no sistema de novo. Pessoal, não sei se está ficando claro para vocês, tá? Mas podem ir reportando aí no chat. Esse conceito da estrutura é um pouquinho complicado mesmo de entender, tá? Mas vão reportando que a gente vai explicando, se ficou com alguma dúvida.
Então, pessoal, utilizando o org-cfg igual a 2, né, que também é utilizado, o sistema ele vai seguir ali a estrutura das solicitações utilizando o siga.org, que é o módulo 70. Então, a gente vai acessar aqui em atualizações, estrutura, visões. Deixa eu só trocar de grupo aqui, pessoal, porque... Bom, pode ser nesse grupo mesmo, eu tenho uma visão cadastrada aqui. Então, aqui, basicamente, vocês vão cadastrar uma visão. Vou dar uma alterar aqui na minha. Bom, vou trocar de grupo porque eu vou mostrar a outra visão que eu tenho cadastrada, que é de 2 grupos de empresa. Então, aqui eu vou alterar essa visão que eu já tenho cadastrada. Bom, aqui dentro da visão é uma configuração bem simples, tá? A parte do cabeçalho. Então, a gente sempre vai definir a hierarquia como organizacional e o tipo como operacional. O status da visão vai ser ativo. E dentro dessa visão, a gente vai vincular os departamentos que a gente tem cadastrado. Então, lembra que eu falei que o conceito desse org-cfg igual a 2 é para a gente trabalhar com departamentos que estão em grupos de empresa diferente, entre dicionário diferente, quando a gente fala em grupo, né? Então, aqui dentro dessa visão, por exemplo, eu tenho o meu grupo 01, né, que é o meu departamento presidente do grupo 01, e aqui dentro dessa visão, eu tenho o meu presidente, departamento presidente do grupo 02. Então, aqui empresa 02. Então, eu consigo unificar tanto meus departamentos de um grupo, como os departamentos de outro grupo. Tá? Então, eu tenho departamentos de 2 grupos aqui. O que isso difere, né, do org-cfg igual a 0? Então, aqui eu vou vir em outras ações, estrutura. Então, aqui é onde, de fato, a gente vai montar essa estrutura que vai seguir essas solicitações. Então, aqui, por exemplo, na minha primeira estrutura, eu tenho o meu departamento, que é do meu grupo 02, abaixo do meu líder, que está no meu grupo 01. Então, quando o meu funcionário fizer uma solicitação, funcionário que está lá no grupo de empresa 02, ele fizer a solicitação, ele vai cair para o meu líder, que está no grupo 01. Então, dicionários diferentes, né? Então, o sistema vai se conversar entre grupos diferentes. Então, esse conceito do org-cfg igual a 2 é basicamente para empresas que utilizam esse exemplo, tá? Que tem gestores e subordinados em grupos de empresa diferentes. Tem clientes que utilizam, né, que não utilizam esse conceito, mas que utilizam essa estrutura de visões, porque é melhor também para visualizar como que estão os departamentos aqui, né, os departamentos superiores, e vocês conseguem montar uma estrutura melhor que o cadastro de departamento, né, com aquele campo departamento superior. Então, em questão de visualização, aqui no siga.org, fica melhor de visualizar isso. Tá, mas o conceito mesmo, ele foi desenvolvido para trabalhar com 2 grupos de empresa diferentes. E aí onde a gente aponta isso, né? Porque o líder, ele vai receber a solicitação do meu funcionário que está no meu grupo 02, né, o líder do grupo 01, e ele também pode ser matrícula responsável do meu funcionário que está no meu grupo 02. E aí a gente continua apontando isso no cadastro de departamento. Tá? Então, essa pontuação de matrícula responsável não muda. O que vai mudar é a estrutura que vai seguir as solicitações, né? Por onde que vai seguir. Então, eu vou acessar aqui o cadastro, departamentos. Então, aqui demonstrando, né? Aqui é meu outro cadastro de departamento. Então, se a gente pegar aqui as visões, o meu líder, né, do grupo 01, ele vai ser matrícula responsável do meu funcionário que está no suporte do grupo 02. Está no departamento de suporte do grupo 02. Então, aqui deixa eu fechar aqui e vou acessar o grupo 02.
Grupo de empresa 02. Quando eu falo em grupo, é isso aqui, tá, pessoal? É o grupo de empresa do Proteus. Vou acessar aqui atualizações, cadastros, departamentos. Então, eu vou dar um alterar aqui. E aqui eu vou configurar quem que vai ser o gestor, né? Quem que vai ser matrícula responsável desse departamento suporte grupo 02. Olhando aqui na visão, eu posso definir como meu líder do grupo 01. Então, eu vou pegar aqui a matrícula responsável. Desculpa, primeiro eu preciso definir a empresa, né? Então, a empresa vai ser 02, é meu outro grupo de empresa. Tá? Então, aqui vai ser o grupo 01, porque eu já estou logado no grupo 02. Então, a matrícula responsável vai ser a matrícula líder, que é do meu grupo 01. E a filial vai ser a 01 também. Tá? Então, esses três campos que eu preciso definir para a matrícula responsável. E vou dar um salvar. Vou acessar o meu RH aqui, só para demonstrar para vocês como que vai aparecer isso lá dentro, tá? Deixa eu só pegar a senha aqui, pessoal, do funcionário, tá? Bom, então aqui eu acessei o meu RH com o meu líder, tá? Do meu grupo de empresa 01. Vou vir aqui em gestor, gestão do time. Tá? Então aqui em gestão do time, eu vou ter como subordinado direto o meu funcionário que está no meu grupo de empresa 01, que é o mesmo grupo que o gestor está. E vou ter também como subordinado, né, direto, o meu funcionário que está no meu grupo 02, que é outro grupo do que o gestor tá, que o gestor foi admitido, né, no caso. Tá? Então, eu consigo ter essa visualização também utilizando o argsfg igual a 2. Tá? Então, é isso que difere do argsfg igual a 0, tá, pessoal? Mas o padrão hoje que o pessoal utiliza é igual a 0 mesmo. Bom, aqui eu vou acessar um outro grupo de empresa para demonstrar para vocês como que vai aparecer lá todos os subordinados, tanto direto como indireto. Então, voltando lá para aquela minha estrutura de departamentos, né, do grupo 03, deixa eu só voltar aqui. Eu já vou voltar para explicar uma outra situação do argsfg igual a 2, tá? Que é a parte de menus. Vou vir aqui em departamentos.
Então, aqui eu acessei com o meu funcionário que é presidente, que é o do topo máximo da hierarquia. Ele já apareceu aqui o menu de gestor e gestão do time. Lembrando que essa opção, tá, a gestão do time, ela está disponível a partir da release 12.1.27 do Proteus. Então, quem ainda está na 25 não vai ter acesso a essa opção, tá? Então, precisa fazer a migração para 27 ou uma release mais atual. Então, aqui ele vai mostrar para mim quem que é o meu subordinado direto e quem que são meus subordinados indireto. Tá? Então, ele vai abrindo aqui como se fosse uma árvore mesmo, mostrando todos os subordinados. Tá? Então, gerente, direto, coordenador, líder e os analistas que são subordinados indiretos, conforme a minha estrutura aqui do cadastro de departamento que eu defini. Ele está abrindo aqui. Tá, então, pessoal, aqui só finalizando essa parte, aqui no meu RH ele vai demonstrar exatamente como que eu defini aqui a estrutura da minha SQB. Tá? Então, é exatamente o que está lá. O que eu coloquei de matrícula responsável. Lembrando que matrícula responsável é uma situação e departamento superior ou cadastro de divisão no SIGA.org é outra situação, tá? Que é para seguir estrutura de solicitação. Não envolve quem que vai aparecer aqui para o gestor. Tá? Muitos clientes acabam confundindo isso. Vamos voltar lá só para explicar uma outra situação do args FG igual a 2. Eu vou voltar lá no módulo 70. É, Depois que a gente, utilizando o cadastro de visões, tá? Se vocês forem utilizar o args FG igual a 2. Depois que é feito o cadastro da visão, né, e depois que é feito a parte de estrutura dessa visão, a gente precisa fazer algumas outras configurações para que isso funcione no meu RH. Então, o meu RH, ele tem vários menus aqui, né? Então, ele tem o menu de férias, ele tem o menu de ponto, né? Então, a gente precisa fazer o vínculo dessa visão que a gente criou nesses menus. Aí, por onde que a gente faz essa amarração? Vou até pedir para o Iago enviar uma documentação para vocês, do args FG igual a 2, que está explicando bem detalhado isso, tá? Então, a gente vai fazer esse vínculo no menu. Então, a gente vai acessar aqui o SIGA TCF, que é o terminal de consulta do funcionário, módulo 18, para quem ainda não conhece. A gente vai vir em atualizações, configurações, menus. Essa parte aqui de visões, tá, pessoal? É possível ter várias visões cadastradas, tá? Não tem problema. Só é importante a gente tomar cuidado na hora de vincular essa visão no menu, né? Então, por exemplo, a gente vai vincular, a gente tem duas visões aqui, a código 1 e código 2. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Na hora de vincular no menu, o menu de férias, a gente tem um só dentro do MRH. Então, qual visão que a gente vai vincular dentro do menu de férias? Né? É o código 1 ou o código 2? Então, dentro de cada visão é onde a gente configura os departamentos. Então, vai precisar ver certinho aí no ambiente de vocês, que às vezes o cliente tem aqui uma visão cadastrada só com o departamento presidente e gerente. Aí outra visão cadastrada só com o departamento coordenador e líder. Então, isso precisa ser definido para poder vincular essas visões dentro do menu. Tá? Lembrando que no menu a gente vincula só uma visão, não tem como vincular duas visões.
Então, esse é o cadastro de menu dos portais. Esse cadastro já era utilizado pelo portal GCH e a gente só implementou isso também no meu RH, tá? Então, a gente vai vir aqui em portal RH, vai vir em outras ações, menu. Bom, então aqui a gente tem diversos menus. Um ponto importante também, quem vai utilizar o Argos FG igual a 2, né, no caso, para aparecer a gestão do time aqui para o gestor, nessa opção gestão do time, a gente precisa vincular a visão no menu de afastamento, tá? Isso está sendo feito ainda um estudo, né, futuramente, para ser implementado os menus de acordo com o RH. Então, realmente, ter um menu ali de férias, um menu ali da parte da gestão do time, igual os nomes que está aqui no menu do meu RH mesmo. Mas, assim, hoje a gente utiliza os menus que era do portal GCH. Então, por isso que a gente precisa vincular a visão nesses menus, né? A gente tem algumas chamadas no fonte que olha alguns menus específicos, como, por exemplo, de afastamento. Então, nesse menu de afastamento, para aparecer a gestão do time lá no MRH, precisa estar vinculado à visão nesse menu de afastamento. Tá? Então, para vincular a visão no menu, é só a gente vir aqui, né, selecionar o menu que a gente quer e vir em editar. Então, aqui a gente vai ter um campinho de visão, que é o código da visão que a gente cadastrou. A gente vai vincular a visão aqui nesse campo, visão aprova. E aqui a gente tem um campinho também de nível de aprovação. Esse campo, como que ele funciona, tá? Ele vai seguir ali quantas aprovações vocês desejam que seja realizada. Então, por exemplo, se eu defino esse campo como 1, ele não vai mudar em nada, porque ele vai seguir, ele vai continuar caindo ali para a matrícula responsável e para o departamento superior aprovar. Se eu definir ele, por exemplo, como 3, ele vai cair para a matrícula responsável e vai cair para mais 2 níveis de aprovação. Então, se vocês trabalharem com departamento superior ou trabalharem com visão, tá? Ele serve para os 2 cadastros, ele vai seguir três níveis de aprovação. Ele não vai seguir toda aquela estrutura que você tem na SQB, né, departamento superior, ou toda aquela estrutura que você tem aqui na visão. Tá? Então, ele é para definir isso. Quantos níveis de aprovação vai seguir essas solicitações? No caso, vai seguir 3 níveis de aprovação. Tá bom? Então, aqui o cadastro de menu é basicamente isso. E para utilizar o Arcs FG igual a 2 também é basicamente essa configuração que precisa fazer. Cadastrar o menu, definir a estrutura desse menu, e aqui no cadastro de menus, né, do Siga TCF, definir a visão dentro do menu. Bom, pessoal, acho que referente aos cadastros, né, toda essa parte de explicação da gestão do time, é isso, tá? Não tem muito segredo, basta a gente definir ali certinho como que a gente vai utilizar essa estrutura, né? E isso envolve muito aquela questão do parâmetro também. Então, definindo isso, definindo o cadastro de departamento, o fluxo vai seguir sempre o mesmo, né? E o gestor também vai ser a matrícula responsável de cada departamento e vai definir quem que será o subordinado de cada gestor. Tá? Uma vez que definiu isso, isso não fica sendo alterado, né, a todo momento. Bom, pessoal, bom dia, tudo bom? É o Iago aqui, tava no chat respondendo alguns de vocês. Tem algumas dúvidas que eu deixei para responder aqui no final, para justamente não quebrar essa apresentação que o Lucas estava fazendo. Estão conseguindo me ouvir? Dá um ok para mim no chat aí, por favor. Beleza.
Não, tranquilo. Pessoal, só respondendo algumas dúvidas, eu até pedi para o pessoal organizar lá no QA, né, para ficar mais fácil para a gente poder responder todo mundo. Tem coisas que não vai dar para responder por aqui, inclusive tem algumas pessoas comentando sobre ticket, e nesse caso eu peço que abra, tá, um chamado para a gente, para tratar sobre um problema que você está enfrentando. Aqui a gente está mais focado nessa questão da gestão do time mesmo. Surgiu uma dúvida referente a, por exemplo, tem um gestor, né, e ele não vai passar pela aprovação, né? Mas ele quer visualizar todas as pessoas que estão abaixo dele, né? Seria um diretor, um dono de empresa, um CEO. Então, no meu RH tem como você definir quais os níveis de aprovação que vai passar. Lembra que o Lucas ele até comentou, existem os menus que eles eram do antigo portal GCH. Nesses menus tem um campo que chama nível de aprovação. Se vocês, deixa eu até perguntar aqui se a gente consegue mostrar. Você consegue abrir o Proteus, ou Lucas, para mostrar para eles? Só para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. O que acontece, né? Nesse nível de aprovação, quando você faz uma solicitação no MRH, ela vai passar por toda a cadeia que você definiu, que é o que a gente explicou, né? Então, você define lá os departamentos superiores, as matrículas responsáveis, e ele vai passando por cada nível até chegar no MRH. Só que tem pessoas que não querem que passe por todos esses níveis. Então, o que daria para fazer? Definir uma quantidade de nível que vai passar essa aprovação. Por exemplo, eu quero que passe somente para o meu gestor, que está acima, e depois disso vá direto para o meu RH. Aí você pode definir no próprio menu dessa solicitação o nível como 1. Então, todas as solicitações vão passar por apenas um nível de aprovação, referente a esse menu que você está definindo. Ou seja, se for, por exemplo, uma marcação de ponto, você vai entrar lá no menu de ponto e vai definir esse nível como 1. Então, toda vez que tiver uma solicitação, ele vai passar somente por uma cadeia de aprovação antes de ir para o RH. Isso atende algumas pessoas, mas foi como a gente falou, como é uma rotina que era utilizada do antigo portal, ela não tem tantas possibilidades assim, mas ela atende nesse quesito que foi o que vocês pediram, né? Acho que o Marcelo comentou e a Daiane também aqui no chat, tá? Eu até respondi para eles, né, que ia deixar para o final da apresentação, justamente para não quebrar essas linhas de raciocínio, até porque a gente está falando não só da estrutura por departamento, que seria o caso de vocês, né? Acredito eu que seja por departamento e não por visão. Mas você consegue definir nesse campinho. Vou só esperar aqui o Lucas abrir a rotina para a gente poder dar uma olhada, e aí fica um pouco melhor de vocês entenderem. Se tiver confuso, vocês podem perguntar aí no chat, a gente vai conversando. Só para ficar mais fácil. Se tiver 2 aprovações, então aí você pode definir o nível como 2. Ele vai passar por 2 chaves de aprovação. Só que isso define da rotina inteira, tá? Então, tá vendo ali, ó, níveis de aprovação que tá zerado? Se ele estiver como 0, ele vai passar por toda a cadeia de aprovação até chegar no RH. Então, se você definir o diretor nessa cadeia de aprovação, vai passar por ele antes de ir para o RH. Se você definir como 2, ele vai passar para o gestor. Então, por exemplo, eu sou um subordinado do suporte, o meu superior seria um departamento chamado líder. Se eu definir como 1, vai passar para o meu líder. Depois disso, já vai direto para o RH, independente de ter pessoas acima dele. Se tiver 2 departamentos acima, o líder e coordenador, e eu definir como 2, vai passar pelo líder, coordenador, depois direto para o RH. Entendeu? Tipo, você define a quantidade de nível que vai passar antes de chegar no RH. Aí você coloca nesse campinho chamado nível de aprovação. Isso atende a essa dúvida que vocês colocaram para mim aqui no chat. Mas eu reforço que, como essa opção ela é dos antigos portais, ela é um pouco engessada. A gente não consegue ficar definindo, pular nível, por exemplo. Os clientes pedem bastante, né? Inclusive tem alguns chamados que eles abrem. Eu queria que passasse só com tal pessoa e dessa tal pessoa pulasse o departamento superior e fosse para um outro departamento. Isso não tem como fazer, tá? Hoje o sistema ele vai seguir esse fluxo, essa cadeia de aprovação, e o que a gente consegue, né, passar para vocês como solução, né, para essa questão, por exemplo, do diretor não precisar aprovar, mas ainda assim fazer parte dessa estrutura, é colocar esse nível de aprovação, para que não chegue até ele e vá para o RH antes de efetivar essa solicitação. Então, seria interessante criar esse mecanismo, Aline, mas o ideal nesse caso, fazer uma solicitação de melhoria lá na central colaborativa,
Porque tem que ver que às vezes é bom para você, mas não para todos os outros clientes. Então vai ter os upvotes até chegar. Sobre nível inicial, não. Então, Jorge, foi o que eu comentei com você. A gente só está utilizando o nível de aprovação ali. Não tem nível. O nível inicial ele não funciona no meu RH, tá? É um legado que tem ali do portal GCH. É que, como eu comentei, né, é uma rotina que ainda está sendo feito um estudo para separação. Quem sabe futuramente a gente não consiga melhorar essa rotina aí para vocês. Beleza? Então fica tranquilo, não tem problema não. Então, para não passar por todo o nível de aprovação, você não vai apontar o departamento superior, ô Marco. Eu leio a pergunta e falo, porque o pessoal não tá entendendo nada, entendeu? É verdade. Sabe, então, Desculpa, viu, pessoal? Eu não tô lendo a pergunta, tá? Que eu tô no chat aqui, eu tô respondendo direto às pessoas, é só as pessoas que eu tô lendo que estão conseguindo entender. Mas o Marcos, ele fez uma pergunta aqui, né, que referente a como deixa uma opção para ir direto para o RH. Para ir direto para o RH, ele não tem que estar configurado todo o sistema de aprovação, ou seja, você vai definir um departamento, né, e depois dele não vai ter um departamento superior. Então, quando aquele funcionário aprovar, né, seria um nível só, ele vai direto para RH. Agora tem uma pergunta aqui do Jefferson, uma dúvida. Tem gerente que não tem aprovação das solicitações dele, como fica? Como assim, o Jefferson? Não entendi muito bem a sua pergunta. Ele não tem aprovação da solicitação? Ele não está configurado na cadeia de aprovação, é isso? Pode escrever aí, pessoal. Então, nesse caso, você não aponta esse aprovador, esse departamento superior para aprovação. Que aí, assim que passar por esse nível que você quer que vá para o RH, não vai chegar para esse departamento, né? Ele não vai precisar aprovar, ele não deveria ser apontado lá na hierarquia de departamento. Se é um departamento que você não quer que passe por aprovação, por exemplo. essa pergunta da Kátia. Beleza. Bom, pessoal, a Kátia fez uma pergunta aqui interessante também. Ela perguntou, né? Eu tenho um funcionário em uma empresa e o gestor em outra empresa. Eu teria que utilizar a visão? Essa é a questão de grupos de empresas, certo, Kátia? Porque assim, a gente pode ter empresas, né, dentro do mesmo grupo. Quando a gente fala mesmo grupo, a gente fala dicionário, dentro do mesmo dicionário do sistema. E grupos diferentes são dicionários diferentes. Tá? Se for grupos diferentes, aí você vai utilizar o conceito do org CFG igual a 2, que é por visão. E aí você consegue apontar dentro do cadastro de departamento a empresa, né? A empresa responsável do gestor do departamento. E lá no cadastro de visão, você consegue colocar o departamento do seu grupo abaixo do departamento que o gestor está, né? Que estaria em outro grupo, no caso. E aí você tem a situação de empresas dentro do mesmo grupo. Aí não precisaria utilizar a visão. O argcfg igual a 0 já atende perfeitamente. Tá? Porque aí não vai usar esse campo aqui de empresa responsável. É basicamente matrícula e filial. Tá? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Quando eu falo gestão de empresa, tem muita gente que não está acostumado, tá? Então, gestão de empresa é quando a gente tem empresa, unidade e filial, tá? Então, isso é gestão de empresa. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o meu código da empresa, o meu código da empresa é 01. E aí eu tenho o código da unidade 01 e o código da filial 01. Né? Então, eu tenho várias empresas, porém essas empresas estão dentro do mesmo grupo de empresa do sistema. Tá? E a gente fala de empresas também de grupos diferentes. Então, a gente precisa só ter isso daí em mente, tá? Em vista para poder configurar o org-CFG. Respondendo algumas dúvidas ali que eu vi no chat também, o pessoal perguntou se tem como a solicitação cair direto para RH. Tem como sim, mas não precisa ter configurado nem departamento superior, nem matrícula responsável no departamento, tá? Se tiver essa matrícula responsável configurado, vai cair para esse gestor, o gestor aprovando cai para RH,
Se não tiver matrícula responsável, quando o funcionário fizer a solicitação, vai cair direto para o RH aprovar. Pessoal, só vou concluir essa parte aqui da apresentação e a gente continua tirando as dúvidas, tá? Falando um pouquinho aqui do Hub Plataformas, que é um apoio na parte de implantação. É um canal, na verdade, que o pessoal ajudam vocês a implantar nessa parte dos apps da TOTS. Então, é um canal que vocês podem entrar em contato através desse e-mail, hub.plataformas@tots.com.br. E é um serviço que, basicamente, ele é cobrado, tá? Mas isso precisa ser definido junto com o pessoal dessa equipe do Hub Plataformas. Então, eles vão verificar, né, quanto tempo vai demorar a implantação na empresa de vocês e, através desse tempo de demanda, eles vão colocar um valor X em cima disso. Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas ou querem implantar algum app, né, da própria TOTS, que não, ou o RH ou algum outro app, aí é só entrar em contato com esse hub.plataformas@tots.com.br que eles vão passar um orçamento para vocês. Falando um pouco da Carolina, né, que é a nossa assistente virtual, ela tem ali o atendimento 24 horas, né, 7 dias por semana. A Carolina, ela fica disponibilizada em diversos lugares, né, como, por exemplo, ali na central de relacionamento TOTS, né, que é esse primeiro print. Ela fica ali também na home do Proteus, na parte inferior, e também fica nas rotinas do sistema. Então, eu vou acessar aqui para demonstrar para vocês. Então, a Carolina, ela é responsável de mandar algumas documentações para auxiliar vocês, tá, nos processos do dia a dia. Então, com base na nossa base aqui de conhecimento, né, que a gente tem, que são as nossas documentações, né, os KCS, com base na pergunta que vocês efetuam aqui para ela já retorna ali com um artigo referente à dúvida que vocês estão. E aí, caso aquele artigo não sane as dúvidas de vocês, aí vocês conseguem abrir direto um chat para atendimento com a gente, tá? Com os analistas. Então, ela está aqui nessa parte inferior, tá, Carolina? Então, se a gente clicar aqui nela, ele já vai direcionar para a página. E também dentro das rotinas do Proteus. Vamos acessar aqui uma rotina. Pessoal, peço desculpas que hoje está um pouquinho lento aqui para abrir as rotinas. Mas assim, vamos dar continuidade aqui pela apresentação, que aqui mostra também onde ela está disponível. Tá? Então, dentro da rotina, aqui do lado direito, vocês conseguem clicar nela e aí colocar ali a dúvida de vocês e ela vai te retornar com um artigo, né, da nossa base de conhecimento. E aí, se caso a dúvida de vocês não for sanada, vocês conseguem abrir direto um chat ali para falar com a gente por aqui, tá? Com os analistas. Bom, chegando no final da apresentação, a gente vai deixar agora uns minutinhos, né, para concluir as dúvidas de vocês e se tiver alguma situação, demonstrar aqui em tela para vocês também. Tá bom? Então pode ir pontuando aí as dúvidas que vocês estão. Se caso a gente não responder alguma dúvida aí no decorrer da apresentação, eu só vou pedir para vocês colocarem de novo no chat, por gentileza.
Só respondendo a pergunta da Aline, pergunta bem interessante também. Ela perguntou se dá para utilizar a visão, né, que é o cadastro lá no SIGA.org, com alguns itens e outros seguir por departamento, que é o departamento superior. Hoje não tem como, tá, Aline? Porque você vai definir isso através do parâmetro, que é o MV_OrgsFG. Então, uma vez que você definiu ali, né, como zero, por exemplo, que é para seguir a estrutura por departamento superior, a gente não recomenda que fique alterando esse conteúdo do departamento. Então, uma vez que você definiu igual a zero, vai seguir por departamento superior. Se você definiu igual a 2, vai seguir pelo cadastro de divisões do SIGA.org. Tá? Então, é importante isso também, tá, pessoal? A gente não orienta que fique alterando o conteúdo desse departamento, desse parâmetro, tá? Então, o conteúdo do parâmetro, uma vez que definiu, é bom não ficar alterando, até porque tem algumas situações, né, alguma parte de relacionamento das tabelas, que é aquela chave de busca, né, que é o QBQIN. Então, o sistema acaba se perdendo, e aí as solicitações acabam caindo para gestores errados, né, ou não cai para o gestor aprovar. Então, precisa ficar atento com isso. A Aline perguntou, né? Então não tem aquela terceira opção, que é a visão por departamento. Na verdade, assim, Aline, o ArcsFG igual a 2, ele já utiliza a visão por departamento. Tá? Então, quando a gente cria a visão, é por departamento. É diferente do org-CFG, por exemplo, igual a 1. Né? O igual a 1, ele não utiliza a parte de divisões ali, é o departamento e postos. Né? E o org-CFG igual a 0 é departamento e departamento superior. Então, ele trabalha só com o cadastro de departamento. Fernando, eu não consegui localizar aqui sua dúvida do argsfg igual a 0. Se você puder, por favor, reportar aqui para a gente novamente no chat, eu já consigo te responder por aqui. A Aline perguntou se hoje tem previsão, né, para permitir customizações no MRH. Não tem previsão, tá, Aline? Mas se você tiver algum ponto aí que você queira customizar, é importante abrir, né, uma central colaborativa, né, uma melhoria, pedindo isso. Então, quanto mais melhorias, né, vocês vão abrindo lá na central colaborativa, isso se torna relevante ali para o time de produto, e eles entendem a real necessidade e, de repente, até implante como padrão no produto. Não sei se vocês conhecem a central colaborativa, deixa eu só... Eu vou demonstrar aqui para vocês. Então aqui, pessoal, esse é o nosso KCS, tá? De como participar das sessões Tira Dúvidas do MRH. Provavelmente o Iago já mandou aí para vocês no chat. Aqui dentro desse artigo tem a parte de central colaborativa da TOTUS. Tá? Então é onde vocês podem indicar melhorias no produto. Então eu vou abrir ela aqui. Tá? Então aqui é a parte de todas as melhorias que os clientes vão abrindo, melhorias que são relevantes, né, para ser implementado dentro do produto. Então aqui a gente tem algumas situações, né, TOTUS MRH, na parte de controle de ponto, folha de pagamento, gestão de pessoas, gestor. Então, por exemplo, a gente vai abrir aqui a opção de gestor, gestão do time, e aqui tem todas as melhorias que os clientes abriram, né, sugerindo alguma melhoria referente à parte da gestão do time. Então, quanto mais votos, né, quanto mais relevância que isso vai tendo, então aqui vocês conseguem votar, né? Então, por exemplo, a gente entrou nessa melhoria aqui, que foi realizada a abertura, né, pelo Douglas.
Então, quanto mais votos vai tendo essa melhoria, a gente coloca aqui a setinha para cima, ele colocou 1. Quanto mais votos tiver a melhoria, isso acende um alerta lá para o pessoal do produto, e aí eles entendem a necessidade e faz um estudo para verificar se realmente precisa implantar ou não no produto. Tá? Então, é bem bacana essa central. Se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria, pode ir colocando aqui. Tem diversas melhorias que hoje já está funcionando no MRH, que partiu da central colaborativa. Então, é bem bacana isso. Bom, legal, o Pedro até mandou aí para vocês o link da central colaborativa, para vocês darem uma olhada depois. Pessoal, um ponto importante também, vi algumas perguntas da parte de solicitar substituto, tanto lá no MRH como no Proteus. No MRH, recentemente, foi disponibilizada uma melhoria nessa parte de solicitar substituto. Antigamente, para quem já usou essa rotina, né, de solicitar substituto lá no MRH, ela só funcionava para colocar funcionários, né, que estavam abaixo do departamento do gestor. Hoje, essa melhoria consiste, né, em vocês conseguirem colocar um funcionário como substituto, que é um par do gestor, ou seja, que está no mesmo departamento que o gestor. Então, foi uma melhoria que muitos clientes pediram também, e aí o pessoal de produto também disponibilizou isso lá no MRH. Então, basicamente, solicitar substituto, ele funciona quando o gestor vai sair de férias, por exemplo. E aí você define uma outra pessoa como substituto desse gestor para quando o subordinado fizer a solicitação, cair essa solicitação para esse novo gestor, que é o substituto dele. É o gestor temporário, no caso. O Jorge perguntou, né? Ele não altera as solicitações do antigo gestor que ficaram pendentes? Sim, Jorge, ele joga a solicitação para o novo gestor, tá? Então, se tem uma solicitação pendente ali de aprovar, quando você solicitar o substituto, cai para esse novo gestor. Não, você fazendo a solicitação do substituto, ele já vai cair para o novo gestor aprovar, nessa situação que você comentou. Nas tabelas de aprovações, tá, Jorge? Ele vai ajustar a nova matrícula que vai cair essas solicitações, tá? Que são as tabelas RH3 e RH4. Bom, pessoal, acredito que todas as dúvidas foram sanadas. A Aline só fez uma pergunta aqui. Está previsto a opção artefatos para o MRH? Utilizamos no antigo portal para formulários de troca de endereço, plano de saúde, até personalização como declaração de renda. Para o meu RH, se você puder, Aline, abrir uma melhoria sobre isso, tá? Pessoal, só um ponto importante. O antigo portal, tá? Que na verdade é o portal GCH e o portal MRH, são portais diferentes. Então, muitas coisas tem no portal GCH e muitas coisas não tem no MRH. Tá? Então, são portais diferentes.
Então, o meu RH, ele tá começando a aparecer bastante melhorias, assim, né, que o cliente está sugerindo e o pessoal do produto está implementando, mas são dois portais diferentes. Tem coisas que um tem e o outro não tem, né, o GCH tem algumas coisas que o MRH não tem, e o MRH tem coisas que o GCH não tem também. O Marco comentou que na empresa dele não querem dois portais, né, Marco? Assim, Marco, o pessoal que utiliza o GCH, né, eles continuam utilizando o GCH porque tem algumas coisas que o MRH não tem, como, por exemplo, a integração com o portal do candidato, né, então a parte de avaliação e pesquisa de desempenho, mas os clientes que estão entrando agora já entram utilizando direto o MRH. Aí a tendência é essa, é usar só o MRH mesmo. Tá, então vai surgindo as melhorias, vai implementando as rotinas, o pessoal vai passando a utilizar só o RH. Bom, pessoal, vamos finalizar então a apresentação. Essa gravação vai ser disponibilizada, tá? Então vai subir esse vídeo no YouTube e a gente vai disponibilizar também no TDN. Nesse link que o Pedro mandou para vocês aí no chat, vou até pedir se ele puder mandar de novo. Nesse link a gente coloca ali as últimas apresentações que teve. Tá? Então guardem esse link que a gente vai disponibilizar por lá. Eu não consigo passar uma data que a gente vai disponibilizar, que a gente vai fazer toda a parte de edição aqui ainda, mas vai ser disponibilizado lá, tá? Provavelmente semana que vem já vai estar disponível para vocês assistirem a gravação. Tá bom? Bom, agradeço a participação de todo mundo e vejo vocês no próximo Tira Dúvidas novamente. Obrigado, pessoal. Bom dia.